O propósito desta conversa é o enquadramento de debate sobre a disciplina da arquitetura. Um dos temas que achamos fundamental é a sustentabilidade, e uma das medidas que propomos no nosso programa de candidatura é a realização do Congresso de Arquitetos sobre o tema sustentabilidade. Que oportunidades é que vocês veem na resposta que os arquitetos, os engenheiros, os técnicos que trabalham na área da construção têm para dar nesta situação emergente? Porque há oportunidades tanto ao nível da maneira como se faz o projeto, há oportunidade na maneira como os produtos que são escolhidos para realizar esse projeto, e depois a maneira como como é que é feito o enquadramento do projeto. Tem que haver interação com muitos mais atores do que tem havido ultimamente. E falo por mim, a minha experiência como consultor, tive 2 anos na Arábia Saudita, onde fiz um reality check bastante interessante do que é sustentabilidade no meio insustentável. Aí, de facto, a sustentabilidade era vista como um produto, como uma marca, e não como o fazer. Era o greenwashing e não o fazer as coisas como deve ser. É impossível ver esta realidade da sustentabilidade sem olhar para todos os intervenientes da mesma. É difícil que todos os participantes, os arquitetos, todos os engenheiros tenham uma percepção do problema. E não é por acaso que no futuro, e já existem, alguns consultores que estão especializados em fazer a ligação entre os arquitetos e os engenheiros, ou são membros da equipa de projeto e que estão a analisar apenas e só a questão da sustentabilidade. Essa análise que se faz daquilo que se fala ou daquilo que se diz que é a sustentabilidade tem que se fazer um reality check, como foi dito. É preciso, primeiro que tudo, quantificar as coisas. Tudo que for fora de um contexto quantificado é muito difícil de se demonstrar que é o caminho a seguir. E depois pode-nos levar para um debate muito mais difícil, porque há determinadas áreas em que é difícil quantificar, por exemplo, o uso da água. É difícil contextualizar o uso da água apenas e só pelo seu valor económico, por exemplo. E quem diz fala da água fala da reciclagem de materiais e de uma série de outros temas que são passíveis de serem encaixados naquilo que é a sustentabilidade. Na área em que eu sou realmente especialista, em que é a eficiência energética, isso é realmente muito fácil de fazer, ou pelo menos mais fácil de fazer, porque a eficiência energética lida com a energia, e a energia é facilmente transponível para dinheiro. A utilização de sistemas energéticos é fácil determinar o melhor sistema apenas e só pela comparação económica. É evidente, não é, que depois o dinheiro não é tudo, e portanto a integração de todos estes sistemas passa por uma série de outras variáveis, e a dificuldade que existe em falarmos em sustentabilidade está exatamente nessa questão. É que há várias funções de objetivo e que têm que ser otimizadas ao mesmo tempo. Claro. Essa é a dificuldade. E esse é um trabalho importante que os arquitetos têm que fazer. É, perante os objetivos, alguns distintos e antagónicos, alguns, que existem num projeto no edifício, como fazer uma síntese. Esse é um trabalho dos arquitetos, do meu ponto de vista. É uma grande oportunidade para evoluirmos e pensarmos nisto um bocadinho como um todo, neste ou naquele projeto, como um projeto pertencente a este sistema. Não é? É a oportunidade de trabalharmos juntos nas várias disciplinas e repensar os materiais, os modos de construir. Naturalmente a ecologia não é nova. Agora, existe de facto uma preocupação da parte do cliente, que ao fim e ao cabo é quem no fundo decide o que é que vai para a frente ou não, e essa preocupação é a maior oportunidade que nós temos neste momento. Porque o facto de nós termos um cliente que sente que de alguma maneira a questão ecológica também é um status social na maneira como aborda o projeto, ou naquilo que depois canaliza como a responsabilidade que teve ou que não teve perante o projeto, além de não falar dos próprios incentivos económicos que começam a existir sobre este tema, não só da parte dos incentivos para a utilização dos materiais, alguns com reduções de taxas,
em alguns países isto acontece de uma maneira muito, muito orgânica. Pergunto se estamos no tempo de começar a explicar que a arquitetura deve estar no epicentro da resposta. Acho que seria altamente redutor esperar que tudo fosse regulamentado para que nós começássemos a pôr em prática essas questões. A regulamentação e a legislação têm a sua cadência e normalmente têm tempos muito longos e às vezes até quando são efetivamente legisladas e quando efetivamente a prática começa a ser regulamentada, até já vem desfasado o tempo em que era necessário que fosse regulamentada. Independentemente de haver regulamentação, e esperemos que haja e que tenha mais peso percentual sobre a utilização dos materiais, principalmente na construção e das técnicas de construção em si. É muito importante começar logo a criar uma consciência crítica sobre os efeitos da sustentabilidade não só no ato de projetar, mas também no ato da escolha dos materiais, nos processos de construção e na longevidade dos edifícios. Não só na longevidade a curto prazo, mas também, muitas vezes, no desmantelar dos edifícios. O tema sustainability que nós utilizamos como sustentabilidade tem origem anglo-saxónica, mas, por exemplo, os franceses utilizam construção durable. Demonstra a importância da longevidade dos nossos atos. Eu, como consultor energético e de conforto, o meu papel foi sempre ir para além do regulamento, para fazer habitação confortável e energeticamente eficaz. E isto para dizer o quê? Também trazer os donos de obra à responsabilidade com parte do processo, porque sem um bom dono de obra não há um bom projeto. As câmaras e as direções gerais do património e todas essas entidades também são responsáveis neste processo, por isso todos têm que ser trazidos à praça para colaborarmos todos e percebermos todos o que é que está em jogo. Fazer habitação eficiente é fácil, é só desligar a luz, desligar a corrente, não há energia, está tudo bem. Agora, mas o conforto, a qualidade do espaço, aí é que está o desafio. Os edifícios possam ser usados de uma maneira prática e confortável e que tenham longevidade na sua utilização. Não é fazer arquitetura para ter certificação energética, é fazer arquitetura para ter bons edifícios, bons espaços públicos. Acho que isto só vai lá com educação, não é? Temos mesmo que formar, como dizia, os donos de obra e temos que lhes dar boas referências e temos que os formar, as ordens, as escolas, e acho que as cidades, o espaço público pode ser melhor se as pessoas, como o Sebastião dizia, se as pessoas começarem a ter sentido crítico. Qual é que é a parte boa de ter regulamentos? Do meu ponto de vista, definem-se objetivos concretos. A parte má é que os regulamentos, uma grande parte deles, são uma série de regras, são prescrições. E essas prescrições foram, enfim, elaboradas com base em determinado tipo de edifício ou de um contexto de projeto. Não consegue abarcar todas as possibilidades que se pode fazer num projeto. E, portanto, há uma série de prescrições que existem nos regulamentos que não são adequadas. Deveriam proporcionar duas formas de realizar o objetivo. Uma delas é pelas regras, a outra é pelo desempenho. Nós somos técnicos e temos as ferramentas necessárias para, quando for necessário fazer algo que não está ou que não está de acordo com o regulamento ou vai contra o regulamento, demonstrar que essa solução é adequada. Portanto, e sempre que isso fosse possível, o regulamento ia permitir que essa solução fosse implementada. Mas o regulamento que nós estamos aqui a falar, que nos interessa mais provavelmente, é o regulamento da térmica e da implementação do sistema de certificação energética, de grandes edifícios em particular, porque na habitação, apesar de existirem lacunas, o regulamento não está assim tão mal quanto isso, pelas regras que são definidas e pelas imposições e requisitos que o regulamento faz. De facto, houve um aumento da qualidade do desempenho térmico dos edifícios de habitação. Os edifícios de serviços é o que eu penso que devia haver uma abertura, porque esses grandes edifícios é onde o desempenho ou o trabalho do técnico mais pode ter um efeito no desempenho do edifício. E, portanto, era muito importante que esses regulamentos fossem mais abertos e permitissem uma validação dos objetivos pelo desempenho do edifício e, portanto, pelo desempenho previsível demonstrado no projeto. Portanto, neste medir
entre o conforto, o desempenho energético e a pegada que deixamos, provavelmente uma má decisão de projeto de arquitetura condiciona imenso a utilização de sistemas complementares que, embora ajudem na questão do conforto, nos deixam a pegada ecológica muito maior. A forma como se faz a arquitetura versus a forma como o objeto final é classificado. Há uma etiqueta e essa etiqueta usa determinados parâmetros. E esses parâmetros não estão a validar todo o processo de concepção. Há uma série de conceitos que existem na arquitetura, que não precisam de ser quantificados porque estão validados pela prática e que permitem chegar a bons edifícios logo à partida e que depois no final pode-se fazer a etiqueta e confirmar-se que de facto essa bondade existe. Mas outros edifícios que não partam, não usem os mesmos princípios, também lá chegam pela utilização ou de materiais de topo de gama, ou de determinado tipo de sistemas energéticos, ou da colagem de sistemas de energias renováveis que permitem um melhor desempenho energético. Portanto, o problema aqui, de facto, é que há uma série de parâmetros que estão presentes, podem estar presentes num projeto e que não são classificados. Tal como, isto leva-me até a outra questão que também é verdade, que é, muitas vezes, nós para atingirmos um projeto de boa qualidade, nós temos que experimentar várias soluções. É um bom projeto de arquitetura, sofreu de bastante pensamento crítico, muitas horas de trabalho. Os técnicos não são pagos pelo seu empenho no projeto que estão a fazer, mas pelo custo da obra. E isso é um problema. A procura de soluções sustentáveis obriga-nos a testar. Se o regulamento não está muito mais preocupado com cumprir metas objetivas sem perceber que meios é que estão envolvidos para as cumprir, e que por norma podem ser desproporcionados, do que em medir verdadeiramente aspectos objetivos. Porque o que eu estou a querer dizer é, se o projeto, se tens uma coisa que é mal lançada, que não está bem, e depois consegues chegar a um resultado regulamentar que vai ser positivo, adicionando coisas, se o regulamento não devia ter uma preocupação mais com o processo. Eu aí discordo, porque eu compreendo o que estás a dizer e eu quero participar em processos onde os edifícios são bem concebidos, mas tenho que, enfim, aceitar que hajam outros técnicos que não tenham a mesma preocupação e que possam estar apenas e só preocupados com o desempenho final do edifício, sem estarem preocupados em fazer um processo de arquitetura e todo o objetivo do projeto seja a utilização de todos os mecanismos disponíveis, quer de elementos da arquitetura paisagista, quer de regras e conceitos que existem na sustentabilidade e que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. Quer dizer, esses conceitos são muito importantes na utilização dos edifícios, mas eu penso que é difícil trazê-los para um regulamento. Acho que isso faz parte da prática profissional e deve separar os bons dos maus profissionais, mas não ser regulamentado. Na realidade, os regulamentos estão lá para salvaguardar a população dos maus projetistas, basicamente, das asneiras. Só que o problema é que o regulamento passou a ser o objetivo e não a base. Espero que isto ao menos sirva de desculpa para revermos alguns dos regulamentos e torná-los mais flexíveis e mais permeáveis a novas ideias. E de facto aí é preciso responsabilizar, como já responsabiliza os técnicos, mas dar-lhes uma porta de criatividade para toda a fase do estudo prévio, que é visto muitas vezes como uma fase para despachar, para passar à fase seguinte, para chegar ao licenciamento. Não, é a fase em que se deve esgotar as opções todas e cimentar, ter um projeto sólido e que atinja os objetivos programáticos, económicos e de performance. É impossível aplicar um regulamento
uma coisa que seja aplicável em todos os casos. Há casos de exceção. Existe, efetivamente, muitas vezes dificuldade em compreender que é possível haver exceção, que essa exceção tem uma prática por trás e tem até um bom senso. Mas isso não tem só a ver com o regulamento em si, tem a ver com toda a estrutura que depois faz reger o regulamento. Isto só lá vai com unidade e com colaboração entre diversas áreas de conhecimento. Como é que as associações profissionais e as ordens podem ajudar a debelar este distanciamento que nem sempre na prática nós técnicos damos imensamente bem e percebemos que só conseguimos desenvolver boas soluções se trabalharmos de forma coletiva. Acho que passa um bocadinho por aquilo que estamos a fazer, que são conversas transversais, não é? A várias disciplinas, mas também acho que tem que haver, se calhar, por parte das ordens e das associações, uma participação na sociedade para para abrir estes temas à sociedade e mais formação também aos profissionais e até às pessoas em geral. Ter essa participação ativa de forma a que possamos melhor passar a nossa mensagem. Nós estamos a caminhar todos para um caminho da multidisciplinaridade e é obrigatória a multidisciplinaridade no ato de projetar e de criação de edifícios. Também devia ser tido em conta não só na multidisciplinaridade entre arquitetos, engenheiros, consultores, mas perceber que existe dentro do corpo da arquitetura uma multidisciplinaridade. Há arquitetos que são projetistas, há arquitetos que são gestores, há arquitetos que fazem acompanhamento da obra e portanto, o que acontece aqui deveria haver um espaço maior, uma segmentação maior dentro da própria ordem, que não só o espaço para o arquiteto enquanto projetista, haver uma integração muito maior, tanto nestas conversas multidisciplinares, entre profissionais, mas também entre profissionais e estudantes. Mas atrás do projeto existe um processo brutal de criação de infraestruturas e de criação de materiais necessários para o projeto, que tem um gasto energético também. Não é quantificável, mas tem. E portanto, essa escolha, esse critério deveria ser também regulamentado e acho que a ordem, neste sentido, deveria ter um peso maior na promoção destes regulamentos. Os problemas que existem, para serem resolvidos, esses problemas devem ser abertos a vários atores. Para se fazer uma boa síntese, uma boa resposta a um problema, tem que haver debate e tem que haver interação entre os vários agentes. Quanto mais a ordem estiver aberta a receber estas variáveis da prática da arquitetura, melhor, e não há nada como, de facto, ir às faculdades e, se calhar, até antes ao ensino secundário, começar a sensibilizar os estudantes e depois os universitários para o que é a prática da arquitetura e da engenharia e da construção e de fazer cidade. Isto só lá vai com educação e comunicação e formação.